Ok, está gravando. Bem-vindos, bem-vindas, todos, todas, a mais um Encontro Síncrono de Física 1. Esse é o nosso 21º encontro síncrono, ok? Então, antes da gente começar a nossa aula, eu tenho alguns recados importantes. Ih, caiu minha sobrancelha. Pera aí. Vou colar aqui de novo, pera aí. Oh, muito bom. Tem alguns recados importantes. O primeiro deles, vamos lá. Hoje nosso encontro síncrono vai até as 10h45, né? Porque semana passada a gente não teve encontro síncrono por causa de uma consulta médica que eu precisei levar meu filho. A gente fez um óculos para ele e ele estava reclamando que o óculos estava ruim, não estava enxergando. A gente teve que levar com urgência lá na médica para a médica avaliar. E daí nos encaixaram num horário que era 9h45. Aí não tinha como. Aí eu pedi para a Tânia avisar vocês. E aí hoje nós fazemos então os dois horários de síncrono, né? Já que semana passada foi os dois de assíncrono. E aí semana que vem tudo volta ao normal. Ok? Outra coisa importante que eu preciso dizer é sobre as atividades assíncronas. Vocês precisam fazer, tem uma que eu postei, que eu já nem lembro mais do que opa, não lembro mais o que é, mas deixa eu já abrir aqui, enquanto isso eu vou falando outra coisa. Eu já vou abrir a atividade aqui, eu já falo sobre ela. Vocês precisam entregar essas atividades, não vacilem. São atividades que são para contabilização de presença. Outra coisa é sobre a atividade de recuperação. Você que precisa fazer atividade de recuperação, talvez está dependendo dessa atividade. Voltou, vocês estão me ouvindo? Dá um sinal aí se vocês estão me ouvindo. Minha Sim, conexão travou, né? Enfim, já não sei mais o que deu. Caiu minha sobrancelha. Eu já não sei mais o que eu estava falando, o que vocês ouviram, o que vocês não ouviram. Deixa eu falar da atividade assíncrona, então, rapidinho. Senhores, minha internet realmente não tá fácil. Bom, enquanto carrega aqui, deixa eu falar então, tá falando da atividade de recuperação. Então, é muito triste, tá? Vocês me deixaram triste porque dos 18 que tinham que fazer a recuperação, só 6 apareceram no encontro síncrono, onde a gente explicou todo o conteúdo bonitinho, né? Passamos por cada um dos exercícios da atividade. E quem estava lá, acho que tem uma boa chance de ir muito bem nessa atividade, né? Certo. E aí o que vai acontecer? Só um minutinho, Beatriz. E aí o que vai acontecer? Eu gravei esse encontro, disponibilizei lá no Classroom, quem quiser assistir, quem precisa fazer recuperação e quiser lá assistir, recomendo muito. E aí nós tínhamos um outro encontro, aliás, temos um outro encontro marcado para hoje. Mas eu não vou fazer o que eu fiz segunda-feira de novo. Eu já fiz toda a revisão do conteúdo, discuti cada uma das 5 questões da atividade. Então, se você perdeu, você tem que ir lá assistir. Eu não vou fazer de novo, não faz sentido, né, gente? Então, o que vai acontecer no encontro síncrono de hoje? Eu vou estar lá, como estou todas as semanas nos encontros síncronos, à disposição para tirar dúvidas. Eu não vou dar aula, não vou dar aula de revisão, vou estar lá para tirar dúvida. Entenderam? Então, se você nem começou a fazer a atividade, você não vai ter dúvida nenhuma. Mas eu vou estar lá, pelo mesmo link do encontro síncrono de hoje, das 12h30 às 3h30, eu vou estar ali conectado. Se você tem alguma dúvida em alguma das 5 questões, vai lá e me faça a sua pergunta. Claro que você pode tirar sua dúvida
pelo Instagram, por e-mail também, a qualquer tempo, né? Mas ficou marcado esse horário e eu fico ali à disposição também. Lembrando que essa atividade é para ser entregue amanhã. Minha conexão vai cair de novo. Tá travando já tudo aqui. Vou fechar minha câmera. Ver se estabiliza um pouco. Lembrando que essa atividade é para ser entregue amanhã. Professor, Pode falar. a Julie tá pedindo pra você entrar. Ou pra você entrar, não, pra ela entrar. Então, mas aqui não apareceu nada. Beatriz, você queria falar uma coisa? Uma pergunta? Professor, sobre a atividade 8 que acho que tem que ser entregue para hoje, eu vou dar uma atrasada porque eu levei meu notebook pro concerto e eu acho que eu pego ele ainda hoje, mas eu não consegui ainda fazer. Ah, tudo bem. Tudo bem. É isso que eu finalmente consegui abrir aqui, atividade 8. A data de entrega é hoje, tá? E ela está contabilizando frequência até do dia 9, que é hoje mesmo, né? Então, eu ainda vou precisar fazer mais uma atividade, postar mais uma atividade para quinta-feira que vem, para a gente fechar a nossa carga horária, tá? Eu vou ver se eu tenho alguma videoaula que eu posso gravar para vocês, porque aí pelo menos vocês não só precisam assistir, né? Não precisa produzir algo para me entregar, tá, Beatriz? Se atrasar um pouquinho a atividade de hoje, não tem problema. Cuidado, porque sexta-feira que vem fecha o bimestre, né? Não, vou tentar Inclusive, entregar ainda até amanhã, porque eu pego ótimo, ele hoje, aí eu já começo a fazer já. sem problema. Tá? E aí também, quem tem a recuperação, que a atividade de recuperação é amanhã, né? Fica esperto aí, porque sexta-feira que vem é férias, e aí já era, né, irmão? Aí acabou. Aí é Natal, só comemorar, só alegria. Vai todo mundo passar, né? Vão fazer com muito capricho essa atividade. Show de bola, não é isso? Concordam? Ô, Então, professor, pois não. amanhã a gente vai ter aula? Não, amanhã é feriado municipal, Ah, amanhã não tem aula, não. beleza, pode ter certeza. Obrigada. Beleza. Então vamos para a nossa aula. Vamos lá. Pessoinha. Ih, rapaz, esqueci de abrir aqui o PowerPoint. Pessoinhas, é o seguinte: na aula da semana passada, nós terminamos a parte que eu queria ver com vocês a respeito da força de atrito cinético ou atrito dinâmico, tá? Então, hoje, nós vamos começar a nossa aula, lembrando que a gente vai até as 10h45, nós vamos começar a nossa aula falando da força de atrito estático. E daí, na segunda parte e parte final da aula de hoje, nós vamos falar sobre a terceira lei de Newton, que eu não sei se vocês lembram, mas ela ficou ali para trás, né? Nós falamos da primeira lei, lei da inércia, teve uma videoaula para vocês assistirem sobre ela, né? E aí aplicamos a segunda lei, deixa eu ver aqui, ó. Segunda lei de Newton. Isso, teve uma videoaula lá que foi a atividade 6 que eu mandei para vocês, que era a introdução dinâmica, e a gente falava sobre a primeira lei de Newton, né? A lei da inércia, uma lei bem importante aí. E aí nós entramos na segunda lei, que é a força resultante igual a massa vezes a aceleração. E aí nessa segunda lei, nós aí fomos para força-peso, fomos para força de atrito, plano inclinado, depois força de atrito, não é? E a terceira lei ficou para o final. Então nós vamos ver hoje, vamos ver até onde nós caminhamos hoje. E aí eu já vou pensar então na última atividade assíncrona para mandar para vocês, se vai ser uma videoaula, qual é o tema que eu escolho para mandar para vocês, né? Não vai dar para a gente entrar em algo muito novo, porque a gente teria mais duas aulas, que seriam as duas da semana que vem apenas, tá certo? Beleza, gente? Então vamos lá. Força de atrito estático. Está aí na tela para vocês, vocês estão vendo o slide? Tudo certo? Sim? Não? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu caí de novo.
Henrique, vocês estão me ouvindo? Eu estou vendo o chat agora. Sim. Ah, obrigado. Obrigado, gente. Ó, agora eu vou sair aqui da apresentação e vou lá para o PowerPoint, tá bom? Vou lá para o PowerPoint. Então, eu não vou mais ver a apresentação, por favor. Então, se alguém precisar falar comigo, manda um áudio. Se eu perguntar se estão me ouvindo, alguém abre o microfone e fala alguma coisa aí. E se eu cair, manda um direct no Insta lá para eu ver. Eu vou deixar meu telefone aqui na frente. Minha conexão está instável, quase toda aula que eu dou, eu caio, pelo menos por algum pouco período de tempo. Bom, então vamos lá. Força de atrito estático. Estático é sinônimo de parado, tá? Então, força de atrito estático. Nós estudamos a força de atrito cinética, que é a força que age, né? Por que ela existe? Por causa da rugosidade da superfície, das imperfeições das superfícies, né? Ó, como tem nessa figura aqui, tá bom? As imperfeições da superfície. Então, vai criar sempre uma resistência ao deslizamento de um corpo sobre o outro, né? Então, nós vimos o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, né? Quando um corpo está se movimentando sobre uma superfície, tá legal? Agora, o atrito estático é a força de atrito que atua quando o corpo não está se movimentando, quando o corpo está parado. Mas, professor, quando o corpo está parado, existe atrito? Sim, flor do dia. É por isso que quando você empurra um corpo, às vezes ele não se move, né? Você quer empurrar um guarda-roupa e ele não sai do lugar. Por que ele não sai do lugar? Ah, professor, primeira lei de Newton, por causa da inércia, ele tem uma tendência a não sei, é verdade, né? Mas por que aí quando a gente quer empurrar um móvel, a gente põe um tapete, né, embaixo dos pés do móvel, fica mais fácil de empurrar, porque você diminuiu o atrito. Mas qual atrito você diminuiu? Você diminuiu o estático, quando você conseguiu empurrar e colocar ele em movimento. E daí que você diminuiu o cinético também, né? Quando ele começa a se mover. Então, um atrito estático, gente, é uma força que se opõe à tentativa de movimento. Tá? Tá? Ele é uma força, assim como qualquer força de atrito, é uma força de natureza eletromagnética. E aqui tem o grande bug dessa força de atrito estático. Parece que não faz muito sentido, mas ela falou assim: seu favor depende diretamente da interseção. Ah, não é esse aqui, não. Perdão. Seu valor depende da força normal, tá? Isso a gente já viu lá no atrito cinético, né? O FAT cinético é o Mi cinético vezes o normal. Sempre vai depender da força normal. Depende do. Muito interessante. Quando eu falo, eu tinha caído e voltei. Professor, quando você estava explicando, acho que você caiu. Aí não deu pra entender. Eu acho que eu caí e voltei. Eu ouvi o barulhinho de ter conectado. Oh, meu Deus. Tá difícil hoje, hein? Vamos lá, ó. A gente estava aqui conversando a respeito da força de atrito, né? Falando que ela é uma força que ela surge, então, por causa da rugosidade das superfícies. Tá legal? E o seu valor vai depender da força normal, então ela é proporcional, né? Esse é o símbolo da proporcionalidade. Como a gente já calculava lá, a força de atrito cinético é μ vezes a normal, tá? E ela depende do tipo de contato das superfícies, do polimento da superfície, ou seja, do quão perfeito ou quão imperfeita é a superfície. Quanto mais imperfeita ela for, mais rugosa, mais atrito vai ter. Então, maior vai ser o coeficiente de atrito, tá?
Então, que era essa figura que eu estava mostrando para vocês aqui, né? Imperfeições da superfície. Quando a gente fala de polimento, a gente fala de correção das irregularidades da superfície, né? Então, aí você tem menos atrito, né? E a outra coisa que eu falei que era muito interessante é que ela não depende da área de contato. Não, a força de atrito não depende da área de contato, ela depende com a área de contato. Professor, Eu caí de novo, né? tinha caído, e voltou só agora. Oh, meu Jesus. Eu não sei o que eu faço mais, gente. Não sei mais o que eu faço. Bom, qual foi a última coisa que vocês entenderam do que eu falei aí? Vocês têm como me dizer? Estava no slide anterior, professor. Sim, nesse aqui, né? Isso. Eu imagino, mas alguém consegue saber certinho o que eu estava falando quando pararam de ouvir? Que não depende da área de contato. Da área? Tudo isso. Ótimo, muito bem, obrigado. Eu vou tentar entrar pelo meu celular aqui, pelo 4G. Professor, uma pergunta. Pode falar. Esse FA, o sinalzinho ali que você falou, e o N, é FA igual o sinalzinho vezes N? Não, esse sinalzinho, amigo, ele substitui o igual. Ele significa proporcional, tá? Então, o que está dizendo aqui nessa equação, ó, é que a força de atrito ela é proporcional à normal. Não é igual à normal, né? Não chega a ser igual. Por que não? Porque tem que ainda pôr um coeficiente para ela ser igual. Então, a gente diz que ela é proporcional. Vocês estão ouvindo um eco aí, mas vocês já vão parar de ouvir. Tá? Então, eu estava dizendo que ela não é proporcional à área, mas ela acaba sendo proporcional à massa. Porque se ela é proporcional, ó, de novo, esse símbolozinho aqui, ó, esse símbolo aqui da proporcionalidade. Por que ele é proporcional à massa? Porque ele é proporcional ao normal. E normal é igual ao peso, se a gente estiver na horizontal, e normal vai ser igual a componente PY, se estiver num plano inclinado. Então, de alguma forma, essa normal tem relação com a massa. Tá? Então, a força de atrito depende da massa do corpo e não depende da área de contato. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, imagine que eu tenho um guarda-roupa que eu quero empurrar, né? Eu falei agora há pouco, né, de um guarda-roupa bem grande que eu quero empurrar, pesado. E ele tem ali 4 pezinhos, tá? Deixa eu ver a minha perspectiva aqui, ó. 4 pezinhos. Então, você tem uma área de contato bem pequena, né? Que são a área de contato entre a superfície e o corpo é pequena. Mas isso não quer dizer que o atrito é menor, né? Então, imagine que esse guarda-roupa aqui tem uma lateral aqui larga. E você vai deitar esse guarda-roupa. Agora você quer empurrar ele assim, ó. Os pezinhos estão aqui, ó. Você vai empurrar ele com a lateral dele no chão. A resistência não é maior ou menor, entende? A força de atrito não vai depender da área de contato. Ela vai depender apenas da massa.
O que pode aliviar ali a sua resistência, a força de atrito? Se o guarda-roupa estiver cheio de coisa ou vazio de coisas. Porque se você tira o que está dentro do guarda-roupa, você diminui a massa dele. E aí diminui o normal e por isso diminui a força de atrito. Tá certo? Então a força de atrito não depende da área de contato. Beleza. Então por que ela não depende? Então agora, o meu amiguinho que perguntou ali, agora eu troco o sinal de proporcional por igual. O atrito cinético é igual ao coeficiente cinético de atrito vezes o normal. Então, isso nós vimos lá nas duas últimas aulas. E como é que vai ser o atrito estático? Estou travando. Como é que vai ser o atrito estático? Não dá para calcular o atrito estático. Ouviram? Vou repetir. Não dá para calcular o atrito estático. Por que não? Então vamos aplicar a segunda lei de Newton aqui para tentar entender isso. Eu vou adicionar um slide. Estou tentando adicionar um slide aqui a mais. Então vamos pegar a mesma ideia do guarda-roupa que a gente está tentando empurrar. Tá? Então eu vou desenhar aqui o meu guarda-roupinha, ó, que maravilha. 4 pezinhos. Lateral. Maravilha. Ficou maravilhoso, não ficou? Gente do céu. E o prêmio de melhor desenho no ano vai para professor Isa. Olha aí. Então, tem uma pessoa empurrando aqui o guarda-roupa. Tá? Vamos imaginar uma primeira situação onde essa pessoa fez uma força, a força da pessoa, FP, fez uma força de 100 newtons e o guarda-roupa não se moveu. Então, a velocidade continuou 0. Certo? Então, não conseguiu gerar aceleração nesse cara. Por que não? Porque ele aplicou uma força que foi menor que a força de atrito estático. Então, ele não venceu a força de atrito estático. Então, o corpo ficou parado. E aí, por que eu falei para a gente ir para a segunda lei de Newton? Bom, o que acontece se eu não movi o corpo? Se a aceleração foi 0? Se a aceleração foi 0, quer dizer que a força resultante, a massa não pode ser 0. Né? Mas a aceleração dando 0, a força resultante dá 0 também. Tá, professor, o que o senhor quer dizer com isso? Bom, amor, que é o seguinte, se a pessoa fez uma força de 100 newtons, mas a resultante deu 0, é por quê? Porque houve uma força igual de 100 newtons. No sentido contrário. Sacou? Então, se você não moveu o corpo, é porque a força de atrito estático fez uma força igual a você. A força que você fez. Se você fez 100 e não moveu, o atrito estático foi 100. Se você fez 200 e não moveu, o atrito estático fez 200. Se você fez 50 e não moveu, o atrito estático foi de quanto? 50. Entende? Por isso eu disse, não tem como calcular a força do atrito estático. Ele vai ser sempre igual à força que você aplica se você não conseguiu mover o corpo. Porque se você não conseguiu mover, quer dizer isso aqui, ó. A aceleração foi 0, a resultante foi 0, a força resultante foi 0. Quer dizer que a força de atrito estático conseguiu equilibrar a força que você fez. Professor, mas o atrito não pode fazer uma força maior? Claro que não. O atrito ela é apenas uma reação à força que você fez. E o objetivo dele não é mover o corpo. É só impedir o movimento. Então, ele nunca vai fazer uma força maior que a sua. Certo? Então, isso aqui é o bug da força de atrito, né? Confunde a cabeça das crianças. Ok, crianças?
Então, cuidado com isso aí. Não dá, grava essa frase, não dá para calcular a força de atrito estático. Ela sempre vai ser igual à força que você fez, ela sempre vai equilibrar a força que você fez. Tá bom? Beleza. Ótimo. Mas existe um certo limite para a força de atrito estático, não existe? Tanto que, se essa pessoa do desenho aí ficar aumentando a força, aumentando, uma hora ela vai conseguir mover o guarda-roupa. Porque a força de atrito estático tem um limite. A hora que ela superar esse limite, ela consegue mover o corpo. Tá? Esse limite a gente chama de força de atrito estático máxima. Essa força eu posso calcular. Qual é a máxima força de estático que aquele corpo naquela situação vai reagir? Como que eu calculo? Moleza, chuchu, beleza. Força de atrito estático máxima é o coeficiente estático vezes a normal. Ou seja, é da mesma forma que eu calculo a força de atrito cinética. Certo? É da mesma forma. Só que em vez de usar o coeficiente de atrito cinético, eu estou usando o coeficiente de atrito estático. E quando eu fizer isso, multiplicar o coeficiente de atrito estático pela normal, lembre-se, eu estou calculando o limite para uma força de atrito estático. Estou calculando a força de atrito estático máxima. Então, vamos supor que nessa situação do guarda-roupa aí, eu tenha feito este cálculo e a força de atrito estático máximo tenha dado, sei lá, 500 newtons. Então, o que vai acontecer? Prestem atenção nisso aqui. Isso aqui é chave. Então, vamos supor, suponha... deixa eu escrever aqui em cima. Supondo que a força de atrito estático máximo nessa situação aqui é 500 newtons. Para essa situação aqui. Vamos supor isso. Legal. Então, o que vai acontecer? Quando a primeira situação, a pessoinha fez 100 newtons, qual vai ser a força de atrito estática? Não diga 500. Não diga! Senão não vai ganhar presente do Papai Noel. Quem falar 500. Não é 500. 500 é o máximo. Se a pessoa fez 100, a força de atrito estático é 100. Porque ela não superou o limite. Então, esse corpo não se moveu. Então, a força de atrito apenas equilibrou a força que a pessoa fez. Certo, Roberto? Beleza. A pessoa vai aumentar a força. Fez 200 newtons. Qual é a força de atrito estático? 200. Não fala 500. 200. Vou aumentar mais. Fez 300 newtons. Qual é a força de atrito estático? Não fala 500. É 300. Ela só equilibrou. Fez 400. O atrito vai reagir fazendo 400. Fez 450. O atrito reage fazendo 450. Até que essa força supere o 500. Enquanto não superar, ela vai igualando. Fez 480, o atrito faz 480. Fez 490, o atrito faz 490. Fez 499,9, o atrito fez 499,9. Fez 500, chegou no máximo do atrito. O atrito faz 500. E o corpo não se moveu ainda. Se o atrito estático máximo é 500, você precisa fazer uma força maior que 500. Professor, e se eu fizer exatamente 500? Não, aí o corpo não se moveu. Aí nós dizemos que o corpo está na iminência de movimento. Sabe o que é iminência?
tá ali ao bel prazer da dinâmica. Qualquer coisa que aconteça ali pode movê-lo. Ou seja, eu venci já o atrito estático. Eu coloquei o corpo na iminência. Qualquer ventinho que bate ali, ele cai. Tá certo? É que nem os técnicos de futebol do Brasil. Estou na iminência da demissão. Qualquer coisinha ali, cai. Cai. Né? Assim é o corpo quando eu faço uma força igual à força de atrito estático máxima. Tá certo? Professor, e se eu fizer uma força de 501 newton? Aí eu superei o atrito estático e o corpo começa a se mover. Nem precisa ser 501, pode ser 500,2 newtons. O corpo vai começar a se mover. Porque eu venci a força de atrito estático mais. Eu fui até o limite. E aí, você precisa lembrar uma coisa. Se liga, atenção. Se liga. Se o corpo se moveu, não age mais sobre ele o atrito estático, e sim o cinético. Ai, meu Deus, professor. Aí fica muita coisa para minha cabeça. Bom, veja esse próximo slide aqui. Vocês viram que eu entrei pelo celular? Olha, estou eu aqui, ó, no celular, dando aula com o computador aqui. Que daí eu estou monitorando, estou com o fone aqui monitorando se eu caio ou não caio. Trava ou não trava. Aqui, ó. Esse slide. Força de atrito estático. O corpo ainda não está se movendo. Eu só posso calcular a força de atrito estático máxima. ME vezes normal. Tá? E aqui é a força de atrito cinético. Mas por enquanto deixa para lá. Vamos imaginar aqui, ó, que eu tenha calculado uma força de atrito estático e máxima deu 3 newtons. Por que vai acontecer? Fizeram uma força de 0. O atrito estático faz 0. Se ele fizer uma força de 1, o atrito estático reage com 1. Se ele fizer uma força de 2, ele reage com 2. Se fizer uma força de 3, que é igual ao máximo, ele reage com 3. Tá? E se ele superar os 3 newtons, aí vai começar a agir uma força constante, que é a força de atrito cinético. Que vocês perceberam aqui é menor que 3. Tá, ó. A força de atrito estático máximo é sempre maior que a força de atrito cinético. Por quê? Porque o coeficiente de atrito estático é sempre maior que o coeficiente de atrito cinético. Tá? Vamos ver se eu tenho isso aqui no programa. Professor, Pode falar. e se ele fazer uma força muito maior? Tipo aqui, ó, tá 4, faz 2,5, ele faz uma força de 5, fica 2,5 ainda. E se ele faz uma força de, sei lá, 10? Pode fazer uma força de 1000. O atrito não muda mais, tá? Porque lembra que o atrito é μ vezes normal, né? Não é isso? Ah, é verdade. Então, ó, a força de atrito cinética vai ser o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Isso não vai mudar de acordo com a força que ele faz, porque é atrito cinético. Só vai depender do quão rugosa é a superfície, medida pelo μ, e da normal. Só isso. Então, estando em movimento, a força de atrito cinética é constante, é sempre a mesma. μc vezes o normal. Tá? É só no atrito estático que, conforme você vai aumentando a força que você aplica, ela aumenta a reação até o seu limite. Né? Ela tem um limite que é a força de atrito estático máximo. Tá bom? Então, a gente tem esse gráfico aqui, ó. Eu não consegui ver quem é o rapaz que me perguntou, mas esse gráfico talvez te faça entender um pouquinho, ó. Se você é bom de leitura de gráfico, né? Eu tenho aqui o valor da força de atrito,
em função do valor da força F, né? Ó. Força de atrito na vertical, força F na horizontal. Então, conforme tu aumenta a força F, a força de atrito vai aumentando, ó. Vai aumentando, vai aumentando. Até chegar num limite. Ó. Quem é esse limite? A força de atrito estático máxima. Quando o F supera esse limite, quem passa a agir é a força de atrito cinético. E ela é o quê? Ó? Uma reta horizontal. Né? É o gráfico da função constante. Vocês devem ter estudado em matemática. O F está passando, ó. Deixa eu fazer direitinho. Ó, o F vai aumentando. E o que acontece com a força de atrito? Nada. Ela permanece sempre a mesma. Tá certo? Bom, então, esse é um gráfico muito interessante que já apareceu no Enem e aparece em vestibulares também, falando do sistema de freios ABS. Tá? O que acontece? Se a força de atrito cinética é menor do que a estática, tá? Se ela é menor, para eu usar no meu sistema de frenagem, eu prefiro que então o pneu não derrape, não deslize sobre a pista, né? Sobre a pista, deslize. Então, os sistemas de freio antigamente, o que acontece? Você precisava no freio, você travava a roda e você contava ali então com a ação do atrito cinético. Tá? Porque o pneu vai deslizando sobre o asfalto. Tá? E aí, é claro, os físicos, né? Os físicos só servem para melhorar a vida da gente, né? Em todos os aspectos. Só não os professores de física, né? Brincadeira, a gente faz tudo para ajudar vocês. Então, os físicos perceberam que se eu tivesse um sistema que eu pudesse fazer agir o atrito estático nos freios, ele seria mais eficiente, porque o atrito seria melhor. Tá? Então, você já deve ter ouvido que o sistema de freios ABS, o que ele faz? Ele impede que a roda trave, né? Que o pneu saia, deslizando ou derrapando sobre o chão. Né? Então, age nessa situação o coeficiente de atrito estático máximo ali, né? Tá? E não o coeficiente de atrito cinético. Então, você consegue ter uma eficiência de frenagem maior. Né? Porque a força vai ser maior, porque o atrito estático vai ser sempre maior. Então, esse gráfico, por exemplo, aqui, acho que eu tirei de uma questão do Enem, se não me engano. Né? Então, tem essa situação aí. Beleza, gente? Então, tá bom. Então, essa é a grande questão aí sobre a força de atrito estático, tá? Então, lembre-se que a gente não pode calcular. Pode falar. Eu ia perguntar, né, nesse gráfico. Ele sobe até chegar à altura máxima, e depois ele dá aquela despencada e vai e continua no constante. E por que acontece isso? Por que ele continua constante? Não, porque ele chega no máximo e depois ele despenca um certo ponto e continua. Isso. Por quê? Esse máximo aqui, ó, é a força de atrito estático máximo. Então, o que está acontecendo? Por quê? Porque até esse ponto, ó, o corpo está parado. E está agindo sobre ele o atrito estático. A partir desse ponto é quando começa o corpo a deslizar sobre a superfície, né? Começa o deslizamento do corpo.
E aí, se o corpo começa a deslizar, começa a agir sobre ele o atrito cinético, que é menor que o atrito estático, tá? Talvez isso não tenha ficado claro, mas o atrito cinético, ele é sempre a força de atrito estático máxima é sempre maior que a força de atrito cinético. Por quê? Porque o Mi estático é maior que o Mi cinético. Sempre. Então, a partir desse ponto aqui, que é o máximo é quando eu venci a força de atrito, né? Estática. É o máximo. A partir daqui, eu começo a mover o corpo, então começa a agir sobre ele o atrito cinético. Tá? E esse atrito cinético é menor que o atrito estático máximo. Então, por isso que cai, né, a força de atrito. E por isso que a gente não quer que o pneu derrape. Não quer que a roda trave. Porque se ela travar, ela está deslizando, vai agir o atrito cinético, que é menor que o estático. É por isso que quando você está tentando, voltando para a situação do guarda-roupa, né? Quando você está tentando empurrar o guarda-roupa, a força que você tem que fazer para tirar ele da inércia é menor do que a força que você tem que fazer para manter ele em movimento. Por isso que às vezes você sente um solavanco, né? Você está fazendo força ali, quando ele entra em movimento, você meio que dá um, né? Meio que você cai para frente, porque o atrito diminuiu, né? Você tá brigando com uma certa força aí, que é a força de atrito estática, e daí a partir do momento que ele se move, a força que está brigando com você é menor, né? Então meio que você vai com tudo para frente, né? Porque você tem um solavanco ali, porque a força que está agindo agora diminuiu, a força que está lutando contra você agora diminuiu. Tá certo? Mais alguma Agora questão sobre entendi. isso? Se não, vamos partir então para a terceira lei de Newton. Podemos? Diga sim, professor. Sim, sim. Sim, professor. Vamos lá. Terceira lei de Newton era a última que faltava para nós aqui. É a chamada lei da ação e reação, né? Ela vai dizer que a toda ação há sempre oposta uma reação igual às ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, não sendo iguais e dirigidos. Não sendo, não. São sempre iguais e dirigidas em partes opostas. Isso é uma tentativa da tradução do que Newton escreveu, né? A gente diz, enuncia a terceira lei de Newton, dizendo que para toda força de ação, há sempre uma força de reação igual, né? No sentido oposto, tá bom? Então tem várias observações que a gente pode fazer sobre essa força, né? Dizem também que essa é a lei da vida, né? Para tudo que você faz tem uma reação. Para cada ação tem uma reação. Para uma sequência de ação tem uma consequência de reações. E elas também vêm nos sentidos opostos, né? Vêm contra você. Então, é a vida, né? Se você planta um pé de laranja, você não vai colher limão dali. E vice-versa. Bom, então tem algumas observações que a gente precisa fazer a respeito dessa terceira lei de Newton, né? Primeira, o par de ação e reação nunca se equilibra, pois forças atuam em corpos diferentes. Isso aqui é extremamente importante. Eu disse, né, ou está dito aí, que um par de ação e reação, eles são forças iguais e no sentido contrário. Então, deixa eu adicionar um slide aqui a mais para os senhores, para fazer uma representação dessa situação.
Então, veja bem. Você está tentando empurrar o carro do seu pai, que enguiçou, para fora da garagem. Que você mora numa rua, que tem uma ladeira ali, depois ele dá um tranco no carro, não é? Já fez isso? Meu pai tinha um carro que era tão velho que não tinha marcha ré. Aí toda vez para tirar o carro da garagem, tinha que empurrar. Ih, rapaz, para onde ficou a frente do carro agora, hein? Vamos fingir que é aqui, ó. A frente. E você tá aqui empurrando o carro. Você, aluninho de física, tá aqui. Empurrando o carro. A terceira lei de Newton diz que... Não vai confundir isso com atrito, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, peraí. Não era isso. Deixa eu colocar essa roda aqui no chão que tá me incomodando muito. Aí. A terceira lei de Newton vai dizer que para cada força que alguém faz, então você faz uma força sobre o carro. A força da pessoa. Vai haver uma força de reação no mesmo valor, na mesma direção, mas no sentido contrário. Tá? Toda vez. Eu falei que tem bastante observações que a gente pode fazer. Essa é uma delas. Não existe nenhuma situação onde você vai falar assim, mas aqui não houve força de reação. Sempre vai haver. E digo mais, não digo só isso, digo mais. Você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo nessa manhã, não é só isso. Essas forças são sempre iguais. Não existe nenhuma situação no universo onde você fala, mas neste caso aqui a força de ação foi maior e eu venci a reação e por isso eu movi o corpo. Não! Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Não! Não existe. Não confunda isso aqui com atrito estático. Essa força de reação não é atrito estático, é força de reação. Tá certo? Não é a mesma coisa. Eu vou fazendo força até que uma hora eu venço a força de reação e eu consigo mover as coisas. Não é assim. Ou nessa situação o corpo se moveu porque não teve força de reação. Sempre vai haver força de reação. Aliás, inclusive, se você me perguntar quantas forças existem no universo, eu posso te responder com precisão. Não sei. Foi uma resposta precisa. Não sei. Mas eu sei de uma coisa. O número de forças no universo é par. Como é que eu sei isso? Porque para cada força que existe, tem uma força de reação. Não, o número de força total é par. Certo? Então, tira isso da sua cabeça. Anota aí. Sempre existe a reação. Ela é sempre igual. Beleza. Professor, mas por que eu consigo mover as coisas então, né? Se você que já conseguiu empurrar um carro, não é? Sabe que dá para empurrar. A gente vive empurrando as coisas o dia inteiro. Por que dá para empurrar as coisas? Por causa dessa primeira observação que está aqui, ó. O par de ação e reação nunca se equilibram, ou seja, nunca se anulam. Por que eles... Mas, professor, eles são iguais? Sim. Eles são opostos? Sim. Tem mesma direção? Sim. Sentido oposto? Sim. Eles tinham que se anular, eles são simultâneos? Sim. Simultâneos, inclusive. Quando você parar de fazer a ação, parou de acontecer a reação. Por que eles não se anulam, professor? Me dá a luz agora. Por uma simples razão. Essas forças atuam
em corpos diferentes. Essa é a explicação. Tá, professor? O que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer o seguinte, amor. Quer dizer que a força que você faz para frente atua em quem? No carro, levando ele para frente. Opa. É uma FP, a força da pessoa. A força que o carro faz de reação atua em você e não no carro. Força de reação. Então, quando eu for estudar o carro, vou aplicar a segunda lei de Newton no carro. Eu vou desenhar o diagrama de força, está aqui o carro. Eita, zoei. Está aqui o carro. E eu vou ver que só tem uma força no carro. A força que a pessoa fez. Não tem duas. Porque a reação não está sobre o carro. É por isso que essas forças nunca se anulam. Eu posso, inclusive, aplicar a segunda lei de Newton na pessoa que está empurrando. E aí eu vou ver o quê? Que só tem uma força atuando sobre ela. Entre aspas, né? Uma força. A força de reação. Está só na pessoa. Então ela não pode se anular com a força de ação que você fez. Essa é a explicação. É por isso que a gente pode mover a coisa, senão nada se movia, né? Se empurrava uma coisa, aparecia uma força de reação no sentido contrário e nada se movia. E a gente sabe que dá para mover as coisas, porque a gente move as coisas o tempo todo. Mova-se! Mova-se em direção ao seu objetivo. E o que tiver entre você e o seu objetivo são só obstáculos que você tem que passar. Você quer ser um biotécnico? Beleza. Tem que fazer física, cara. Você não gosta de física? Não gosta de mim? Beleza. Olha para ela. Ela é um obstáculo que está entre você e o seu objetivo. E você tem que passar por ele. Por que eu estou dizendo isso? Eu sou um professor coaching. Um coach físico. Agora, se você já empurrou um carro, você sabe que você tem que fazer uma força muito grande aqui para firmar os pés no chão. Por quê? Porque a força do carro está te empurrando para trás. Você tem que fazer uma força para equilibrar aqui. Eu, quando era pequeno, falei que o carro do meu pai não tinha ré, né? Para tirar o carro da garagem, o que a gente fazia? Eu fincava o meu pé na parede e empurrava a parede para trás. Assim a parede me empurrava para frente e equilibrava a força que o carro fazia me empurrando para trás. Tá aí outro segredo da vida, equilibrar as forças, né? Tá bom? Então, nunca diga que a ação foi cancelada pela reação. Nunca diga que a reação não existiu. Nunca diga que a ação foi maior. Tá? O par aparece instantaneamente, então qualquer uma das forças pode ser par de ação e reação. Você não sabe quem que é a ação, quem que é a reação, não é? E elas são simultâneas, quando um para, o outro para. Beleza? Outro exemplo de que as forças de ação e reação nunca se anulam é coisa que a gente faz no nosso cotidiano, por exemplo, né? Você vai andar de skate, você empurra a parede para trás e se move para frente. Não é? Uma prova disso está aí, ó. Espera aí, gente. Tô aqui ainda, não caí. Dessa vez eu não caí, não. Ó. Estão me enxergando aqui, ó. Uma prova que existe isso, ó, tá aqui, ó. Eu estou numa cadeira de rodas, ó. Então quando eu empurrar a parede, ela vai me jogar para lá. É a reação dessa força. Então elas não se cancelam, por isso que eu me movo. Opa! Voltei. Peraí. Caçamba. A gente faz isso com tá no skate, tá no
bicicleta, tá com qualquer coisa que tenha roda, né? Mas não é só nessa situação. Como é que você anda? Você sabe o que é andar? É empurrar o planeta Terra para trás. Forte, hein, professor? Caramba, hein, bicho? Um abraço pro Gabigol. Chora, Gabigol, chora. Desculpa, me cedi. Andar para frente é empurrar o planeta para trás. Ô, professor, é por isso que a Terra gira. Não, amigo, você não é tão forte assim, né? Não é tão forte assim, não. Mas quando você empurra o planeta para trás, ele não vai girar. Beleza, por quê? Porque ele tem uma inércia muito grande, né? Você não vai conseguir mover ele. Beleza? Só que o planeta reage, empurrando você para frente. É assim que a gente anda para frente. É assim que a gente nada. Nadar, ó. Quem sabe nadar? Nadar é empurrar a água para trás. Reação, a água te empurra para frente. Remar. Rema, 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 rema. A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa do, sei lá, do Roberto, que não sabia remar. Remar é empurrar a água para trás, a água vai empurrar o seu barco para frente. O motor do barco é empurrar a água para trás. As aves, como as aves voam? Ó, grande sábio. Mistérios da natureza. Os mistérios da natureza com Isaías, Venâncio. Como as aves voam, ó grande perigo. Como as aves voam. Para ir para cima, elas batem suas asas, empurrando o ar para baixo. Para ir para frente, elas batem suas asas, empurrando o ar para trás. É assim. Vou tirar um efeito aqui na voz. Opa. Tá? Então, essas são aplicações aí da terceira lei de Newton, lei de ação e reação. Então, eu devia até, peço perdão, ter um slide com as observações. Só trouxe duas ali, né? Mas elas são simultâneas, são da mesma natureza, têm o mesmo valor, têm a mesma direção, sentido oposto. Então, se eu fiz a força na parede na horizontal, a reação é na horizontal. Se eu fiz para a direita, a reação é para a esquerda. Elas sempre atuam em corpos diferentes. A reação é aplicada no corpo que fez a ação. Certo? Roberto. Beleza? Tereza. Tá? Que mais? Elas são simultâneas, quando um atua, outro atua, um parou, o outro para também. E nunca se anulam. Nunca se anulam. Porque atuam em corpos diferentes. E sempre existe a reação. Não existe nenhuma situação aí no mundo que você vai explicar. Ah, mas é porque aqui não teve reação. Sempre tem, amor. Sempre tem. A lei da vida, né? A terceira lei de Newton. Toda ação existe uma reação que é contrária. Fique esperto. Roberto. Então aqui tem os exemplos do cara numa canoa, remando um canhão, que quando atira a bola para frente, ele vai para trás, tem o chamado recuo. As aves que voam, o patinador no gelo, o cara que chuta a bola e tem um pé que vai para trás, né? Um exemplo de ação e reação. O impulso que a gente toma, são vários exemplos desse, né? O cara na natação, quando ele faz aquela virada e ele bate o pé na lateral da piscina, ele é jogado para frente, né? Vamos exercitar.
Bom, agora a gente chegou no momento delicado aqui. Temos 25 minutos para terminar. Momento delicado. Como é que a gente aplica essa terceira lei de Newton no contexto da dinâmica, né? É a terceira lei de Newton dentro da segunda, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou fechar minha câmera de novo para poder resolver os exercícios, né? E antes que trave tudo isso aqui. Beleza? Ok. Ah, eu preciso apresentar minha tela que não está apresentando. Não tava, né? Vocês não me avisam, pô. Tô falando dos slides, vocês não falam, pô. Aí, ó. Então, tinha a figura do cara na canoa, do canhão, das aves, patinador, o cara empurrando um carro na enchente, né? Deve ser São Paulo. Não tem graça enchente, né? Vamos exercitar. Beleza? Example number 1. Então, o que vai acontecer? Peraí, já trago o microfone, deixa eu... Aqui. O microfone. Bom, então veja só. Eu vou ler esse exercício primeiro e depois a gente vai tentar aplicar, então, um contexto da segunda lei, a terceira dentro da segunda. Diz assim, 2 blocos mostrados na figura abaixo, de massas iguais, 2 e 3 quilos, respectivamente, quer dizer que o A é 2, né? Então, respectivamente, o A é 2 quilos e o B é 3. Encostados um no outro, são movidos pela ação... Cortou aqui, perdão. Tá? Movidos pela ação de uma força F sobre o bloco A. Então, peraí. Tem uma força aqui. Certo? Força F no bloco A. Que confere ao sistema... E aqui é devido... uma aceleração de 3 metros por segundo. Então, deixa eu pôr aqui, ó. Aceleração 3 metros por segundo ao quadrado. Determina o valor da força e o valor das forças de contato FAB, perdão, e FBA. Tá? Só corrigir. Bom, gente. A primeira coisa que ele pede, determinar o valor da força F, é tranquilo. Por quê? Eu tenho as duas massas e eu tenho aceleração. Então, é uma força empurrando uma massa que gera uma aceleração de 3 newtons. Então, beleza. Tá? Se a massa são duas ou são umas aqui, não vai fazer diferente. Não vai fazer diferença. Tá? Então, eu posso vir aqui e calcular a força F, ó, que ela é a resultante, né? Só tem ela agindo, não falou de atrito, não falou nada. Calculando F. Então, F é a força resultante. E eu posso aplicar, então, aqui, segundo a lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante é a F que eu quero. E a massa é a massa do sistema e a aceleração do sistema. O que é sistema? É a junção dos dois corpos ali. Eles estão juntos. Então, eles são um sistema. Então, é a massa do A mais a massa do B vezes a aceleração do sistema. Todos esses dados a gente tem. A massa do A é 2, a do B é 3 e a aceleração é 3. Primeiro eu vou fazer o parênteses. Preste atenção, preste atenção. É o que vos peço. Quando temos parênteses, por eles eu começo. Uhul!
Muito bom. Parabéns, professor. 5 vezes 3, tá? Primeiro, faz o parênteses. A força é de 15. Beleza? 15 newtons. Está travando, está travando. Está travando, está travando. $15 newtons. Ótimo. Beleza. Até aqui daria para a gente ter feito isso semana passada. Onde é que entra agora a lei de ação e reação? O que vai acontecer, meus amores? É o seguinte. A força F vai empurrar o corpo A com 15 newtons. O A vai empurrar o corpo B. Mas ele não vai empurrar o corpo B com 15 newtons. Por que não, professor? Porque se ele empurrar o corpo B com 15 newtons para frente, imagina, o B vai empurrar ele com 15 newtons para trás. Essas forças vão se anular e ninguém sai do lugar. Aliás, o B sai do lugar e o A não. Porque teria 15 newtons para frente e 15 newtons para trás da força que o B faz no A. Então, a força que o A faz no B, essa força empurrando o A para frente, força AB, é menor que a força F. Com certeza. Tá? E depois, o que vai acontecer? Agora sim, terceira lei de Newton. Por que o A empurra o B para frente? Reação. O B vai empurrar o A para trás. Então, a força que o B faz no A. Vou desenhar de outra cor aqui. Ó. O B, vou desenhar aqui, ó, nessa ponta aqui. Ó. Embora a força está aqui no contato, né, gente? Mas onde ela atua exatamente no corpo não vai fazer muita diferença. Ó, força que o B faz no A. Tá? E claro que elas são iguais, porque se elas são pares de ação e reação, elas são iguais, mas com sentidos opostos. Beleza? Então eu já expliquei para vocês por que o FA, a força que o A empurra ao B, é menor, porque ele não pode ser 15. Senão o A não se moveria. Então é menor. Mas quem é essa força? A grande sacada desses exercícios aqui, tá? É sempre a mesma. Qual que é a grande sacada? A aceleração do sistema. Deu ruim aqui. Aceleração do sistema é a mesma de cada corpo. Entenderam o que eu quis dizer? O exercício falou para nós que confere ao sistema uma aceleração de 3 metros por segundo. Agora, pensa comigo, Cláudia. Se eles estão andando juntos, meu amor, eles vão ter que ter a mesma aceleração. Eles vão ter que ter a mesma velocidade, a mesma aceleração, vão percorrer a mesma distância. Porque eles estão andando juntos, como um sistema. Então, essa é a grande sacada desse exercício. Ou, do exercício 2, tem uma corda puxando. A aceleração do A e a do B é a mesma e é a aceleração do sistema. Ou, do exercício 3, a aceleração do A e do B é a mesma. E é a aceleração do sistema. Ou, do 4, a aceleração do A e do B é a mesma e a aceleração do sistema. Tá? Então, essa aqui é a grande sacada. Então, a aceleração. Vou colocar aqui. Então, 2 pontos. A aceleração do sistema é igual à aceleração do corpo A,
que é igual à aceleração do corpo B. Bom, terceira lei de Newton apareceu aqui só. Só para definir isso. Agora eu volto para a segunda lei de Newton. Por quê? Porque se eu sei a massa do A, que é 2, e eu sei que ele também vai estar acelerado por 3, eu posso calcular qual é a força resultante no A. Entende? Então, eu vou descobrir qual é a força que o B empurra ele para trás, porque ele está sendo empurrado para frente com 15. Quando eu calcular a força resultante sobre ele, você vai ver que é menos que 15. Por que é menos? Porque tem alguém empurrando ele para trás. Então, se eu for isolar... Cadê? Isolando o corpo A, eu vou ter uma força de 15 para frente no corpo A. E eu vou ter o B empurrando ele para trás. A força que B faz no A. E eu sei qual é a massa, 2kg. E eu sei qual é a aceleração, porque é a mesma para todo mundo. Então, eu posso calcular a força resultante. E quem é a força resultante? Ora, pois, a força resultante é o F menos a força que o B faz no A para trás. Certo? Então, você pode calcular quem é a força que o B empurra o A para trás. Ou você pode fazer também diferente, né? Você pode vir aqui e calcular a força resultante primeiro. Paga tudo isso aqui. E vamos calcular quem é a força resultante no A. Força resultante no A. É a massa do A, que é 2, a aceleração, que é 3. 2 vezes 2. 6 newton. Como que essa resultante dele é 6 se tem uma força de 15 empurrando ele para frente? É porque tem uma força de 9 empurrando ele para trás. Quer ver? Eu disse que a força resultante no A é a 15 que está levando ele para frente, menos o FBA que está empurrando ele para trás. Se a resultante é 6 e se essa aqui era 15, quem é F? Nossa Senhora das Equações, me ajuda nessa hora. Aqui. Vou passar esse cara para cá, vem somando. Vou passar o 6 para lá, que vai subtraindo. FBA fica 15 menos 6. FBA é 9 newtons. Essa força é chamada de força de contato. São forças internas ali, né? O B tá empurrando o A para trás com 9. E com certeza o A está empurrando o B para frente. Também com 9. Tá? Também com 9. E a prova disso é o seguinte, ó. Se você agora isolar o corpo B, você só vai ver uma força atuando sobre ele. E não é de 15. O 15 não atua nele. Quem empurra o B é só a força que o A faz no B. Então, a força resultante no B é só a força que o A faz nele. Não tem mais outra. Então, se eu calcular a força resultante no B, e eu posso, massa vezes aceleração, eu sei a massa, que é 3, eu sei a aceleração, que é 3, vai ter que dar 9. Porque tem que ser igual à força que o B faz no A, porque é uma reação da força que o A faz no B. Então, isso aqui, que é igual à força que o A faz no B, que é a força resultante no B, que só tem ela, é 3 vezes 3, que dá 9 newtons.
Viu como tudo se encaixa perfeitamente? Tá? Então, esse aqui é um exemplo onde a gente trabalha a terceira lei de Newton dentro da segunda lei de Newton. Tá bom? Faltam 10, dá pra gente fazer mais um exercício aqui. Ó. Só um minutinho, gente. Só um minutinho que chegou a mensagem do coordenador aqui, a gente já até estremece. Bom, então aqui é um exercício bem similar, tá? Qual a diferença? Que os corpos não estão em contato. Bom, eles estão puxados e ligados por uma corda. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma força, provavelmente, né? Vai ter uma força aqui, puxando essa corda, e essa força traciona a corda, ou tensiona a corda. É assim que a gente chama. Enquanto a corda não está esticada, você não consegue puxar o corpo. Então, você aplica uma força sobre ela, tá? E aí você traciona a corda. Então, você tem uma força F aqui. Então, vai haver uma força de tração do B puxando o A. Não é essa força F que puxa o A. É a tração do B que puxa o A. E pela terceira lei de Newton, o A vai puxar o B para trás. Tá? Então, com o mesmo valor no sentido oposto. Que quando eu vou estudar o sistema como um todo, essas duas forças se cancelam, porque eu estou estudando o sistema. Mas quando eu for estudar o corpo A, só tem uma força puxando o A. É a tração que o B puxa o A. Se eu for estudar o B, então eu risco A, eu tenho duas forças no B. A F que traciona a corda, mais a tração com que o B puxa ele para trás. O A puxa ele para trás, entende? Então, ação e reação nunca se anulam porque atuam em corpos diferentes, mas, claro, dentro do sistema elas se anulam, não é? Então, o exercício fala assim, dois blocos A e B de massa 2 e 6, respectivamente. Então, a massa do A é 2 e do B é 6. Isso que significa respectivamente, não é? E ligados por um fio, estão em repouso sobre um plano horizontal. Quando puxado para a direita pela força F mostrada na figura, não tinha uma força F, mas eu coloquei ali para vocês, né? O conjunto ou sistema adquire uma aceleração de 2 metros por segundo. Nessas condições, pode-se afirmar que o módulo da resultante das forças que atuam em A e o módulo da resultante das forças que atuam em B valem em newtons. Esse é um exercício da VUNESP. São Paulo. Ele perguntou qual é a força resultante em A. A força resultante em A, estou isolando o corpo A, é o TBA. A tração com que o B puxa o A para frente. A força resultante no corpo B é a força F para frente, menos a tração com que o B puxa o A para frente. Tá legal? Beleza. Calcular a resultante no corpo A é mole, porque eu sei a massa do A e eu sei a aceleração do A. Então, de novo, se eu for isolar o corpo A, isolando o corpo A,
eu só tenho essa tração para frente aqui. TBA. A tração com que o A puxa. Então, isolando o A, a força resultante é a própria tração na corda ali, com que o B está puxando o A para frente. E se ele é a força resultante, ele é igual a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. Eu tenho a massa, que é 2, e eu tenho a aceleração, que também é 2. kg. Beleza? Então é moleza calcular a resultante no corpo A. É a massa do A vezes a aceleração, que é a mesma para todo mundo. Lembra que isso é a chave. 2 metros por segundo é a aceleração do conjunto? Também é a aceleração do A, também é a aceleração do B. Todo mundo se move junto, então todo mundo tem a mesma velocidade, a mesma aceleração. Tá? Então a força resultante no corpo A, que nada mais é que a tração com que o B puxa o A, é 2 vezes 2, que é 4 newtons. Tá? Beleza. Então, qual que é a resposta correta? Som. Opa, aí. Tu quer calcular a resultante no corpo B? Eu tinha caído, né? Mas foi por alguns segundos apenas, não foi? Foi. Tá, então. Vocês tinham visto aqui que a resultante no A deu 4 newtons, né? Sim? Tinha chegado no fim? Sim. Beleza. Então eu só estava dizendo que a resposta só pode ser ou a A ou a B. Esse não é, esse não é, esse não é. Bom, para calcular a resultante no corpo B, eu posso fazer a mesma coisa da mesma forma. Eu nem preciso levar em consideração o fato de que sobre o corpo B atuam duas forças. Ó. Uma para trás, que é a força com que o A puxa o B para trás, e a força B para frente. Por quê? Porque se ele quer força resultante, eu posso só jogar na segunda lei de Newton. A força resultante do B é a massa do B vezes a aceleração, que é a mesma para todo mundo. Então, força resultante no B é 6 vezes 2, que é 12 newtons. Pronto. Letra D de Deus. Agora, o que seria muito legal nesse exercício? A gente calcular quem é essa força F que está puxando, né? Que o exercício não deu essa força misteriosa. Então, seria mais comum o exercício te perguntar isso. Como é que você faria isso? Estudando o corpo B. Porque eu já calculei quem é TAB, a força com que o A... e essa também é a força TAB. Elas são iguais. Então, como eu sei a resultante é 12 no B. E eu sei que tem uma força de 4 para trás. Então, quem está puxando ele para frente é uma força de 16. Posso fazer de cabeça isso aí, né? Qual é a força que puxa ele para frente? Se a resultante dá 12 e o A está puxando ele para trás com 4, 16. Né? Se eu fizer aqui, ó, isolando o B, a força resultante no B é massa vezes massa do B vezes a aceleração. Quem é a força resultante? É o F para frente menos a força com que o A puxa o B para trás. A força com que o A puxa o B para trás é igual à força que o B puxou A para frente, ou seja, é 4. E essa resultante aqui eu já calculei, dá 12 newtons.
Então, passo 4 para lá e vai somando. A força é 12 mais 4. Olha só, né? Fizemos mais do que foi pedido. Tá bom? Então agora a hora da chamada fica aí. Semana que vem nós continuamos. Encerramos, nos despedimos. Vamos fazer uma festa. Fazer um amigo secreto. Não é? Deixa eu ler o nome de quem está conectado aqui agora. Neste momento está presente nessa aula. Que vai valer a presença de hoje e de semana passada, né? O Adriano, a Ana Vitória, o Brian, Bruna Letícia, Júlia, Eduardo, Bonfim, Emanuele Watanabe, Emily Vitória e a Emily Fernanda. Gabriela Almeida, Gabriela Batista, Giovana Gabriela, Guilherme, Heloísa Boletti, Henrique, Beatriz, Júlia Sempre Bom, Lana, Maria Clara, Maria Eduarda, Michele Lopes, Murilo, Samuel Ascioli, Sofia Santana, Vitória Góes e William. Lembrando, quem tenha que fazer recuperação, isso é sério, hein? O pessoal que entrou depois aí não ouviu o meu recado. Hoje tem um encontro síncrono que eu não vou dar revisão, eu não vou fazer nada, eu vou só tirar dúvida. Se você tem uma dúvida, você entra lá e eu te ajudo. Como eu disse, você pode tirar dúvida a qualquer momento. Mas a gente tinha separado esse horário, então vou deixar esse horário separado, vou estar lá conectado. Quem quiser, entra lá. Lembrando que essa atividade é a final, né? Faça com muito capricho, né? Eu quero todos aprovados. E o prazo de entrega dessa atividade é amanhã. Tá bom? Fora isso, tchau!